Meus irmãos, meus amigos, vamos refletir em Lucas, capítulo 10, e nós iremos ler do versículo 21 ao 24. Lucas 10, de 21 a 24, que nos diz assim: Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, fala-nos, Senhor, nesse instante. Mostra-nos o que Tu queres, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso alimento espiritual. Fica conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, meus amigos, esta passagem ela é uma passagem que fala com você e fala comigo. Cristo aqui fala para os pequeninos. Fala para as pessoas que não têm a capacidade intelectual de muitos doutores deste momento ao qual Cristo está se referindo e também do nosso momento contemporâneo. Quantos entendidos hoje menosprezam a Deus Pai Todo-Poderoso e não entendem nada espiritual. Já o pequenino, o simples de coração, ele revelou. Se não vejamos alguns tópicos que Cristo nos dá aqui. Ele agradece a Deus porque Deus não aprove a Deus revelar essas coisas maravilhosas aos sábios, aos entendidos, não. Aprove a Deus revelar aos pequeninos. E Cristo se agradou disto. Essa incumbência de Deus de se revelar aos pequeninos. E a hoje também. Quantas pessoas acham que a palavra de Deus é utopia? Quantas acham isto? Eu quero lhe dizer que você deve se apropriar do que Cristo está nos dizendo nesta noite. Traga para si a palavra de Deus para a sua vida e não se importe com o que os outros falarem. Vocês vão ver, vão ouvir pela televisão, pela internet e diversas redes sociais o menosprezo a Cristo Jesus. Já estão surgindo leis, vão surgir aberrações neste final de tempo. Estamos chegando ao fim. Cristo está voltando. Não sei se ainda com eu em vida, porque daqui a 100 anos, 20 anos, para Deus isso não importa. Mas Ele revelou isto.
Revelou a sua graça para nós, os pequeninos. Não revelou para quem tem um saldo bancário estratosférico. Não. Ele revelou para você que é pequenino. Para você que vive com dificuldades financeiras. Para você que tem na sua vida N outras limitações. Ele revelou para você. Nós somos privilegiados. E ele discorre mais aqui, dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Quando ele fala tudo, é tudo. O controle deste mundo está na mão de Cristo Jesus. Não está na mão de Satanás, não. Então você, eu, não devemos temer nada de Satanás, porque tudo está na mão de Cristo Jesus. Nós devemos nos voltar para Cristo e deixar de temer tudo que o povo aí teme, tudo que o povo faz corrente para se livrar, tudo que eles fazem com as águas bentas da vida, achando que aquilo vai ser proteção. Está tudo no domínio já de Cristo Jesus. Isto ele revelou para você, revelou para mim. Eu observo que ele diz mais: ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a salvação é para quem Deus quiser, ou Deus quis na sua eternidade, antes da fundação do mundo. Ele determinou. Aí eu volto a repetir, já falei diversas vezes e repito aqui agora. Eu entendo isto, olhe, eu creio. Agora, entender de uma forma racional, diante da minha limitação intelectual, não entendo, não. Mas aprove a Deus fazer. Ele revela a quem ele quer. Não é a quem você acha que deve revelar, não. Existem hoje, como existiam aqui, ele vai falar aqui, ó. E aí ele diz por que aqueles apóstolos que estavam com eles, com ele, Cristo Jesus, eram felizes, eram bem-aventurados. Porque ele diz: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Eu vejo as mesmas coisas pelos olhos dos apóstolos. Aqui mesmo eu estou vendo pelos olhos do doutor Lucas. Eu estou vendo aqui por Lucas. Então, aquela sensação que eles tiveram de ver milagres, ver a pregação diretamente do Mestre, de Cristo Jesus, foi um privilégio. Privilégio que ele diz aqui. Muitos profetas e reis não tiveram. E aqueles homens ali, homens humildes, pescadores, homens que viviam na sua lide diária e que, quando Cristo foi crucificado, eles correram, tiveram medo, se esconderam. Outros negaram o próprio Cristo Jesus. E olhe que passaram quase 3 anos com Cristo Jesus. Literalmente. Era um seminário a céu aberto. Eles tiveram essa oportunidade e mesmo assim pecaram, tiveram medo. Só com a vinda do Consolador, o Espírito Santo, foi que eles tiveram um novo vigor através do poder do Espírito Santo, ali em Pentecostes. Porém, com tudo isso que ele... Quantas pessoas hoje, se eu estivesse no lugar dos apóstolos, se eu visse Lázaro ser ressuscitado, eu teria mais fé? Lê do engano. Lê do engano. Elias, um dos maiores profetas bíblicos, ele fez o tempo parar. E ele entrou em depressão. Ele teve medo de morrer por Jezabel, que prometeu matá-lo depois que os profetas delas morreram. Então foi que aconteceu. Ela prometeu matar Elias e ele teve medo e correu e se escondeu. Um homem
que fez milagres extraordinários e não morreu. Elias não teve o corpo dele em decomposição aqui na face da terra, ele foi levado aos céus. Então observe que Cristo busca os fracos. Se você se sente uma pessoa superior a outro porque se sente forte, porque tem fé, a fé foi dada por Deus, nada é nosso, é Deus que dá. Então, Deus está atrás, não é do perfeito, do que não peca, não, Deus está atrás daqueles justamente que são pecadores, que são limitados, são pessoas com a capacidade intelectual muito inferior a muitos sábios, aí, desde aquele tempo e hoje também, e por aí vai. E para encerrar ele diz aqui, vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então muitos hoje também não têm essa capacidade de ouvir a palavra de Deus e entender. Eles veem, eles ouvem, mas não entendem. Ele não tem a capacidade espiritual dada por Cristo Jesus de entender algo que uma simples dona de casa, uma pessoa às vezes que não saiu do ensino do Fundamental 1 e não discerne letras, mas ela lendo ali em espírito, o Espírito fala com ela. Privilégio só dado aos pequeninos, e não aos sábios, aos os instruídos da vida aí, que às vezes debocham dos evangélicos, debocham dos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas um dia, tudo isso terá fim. Um dia, Cristo vai colocar tudo no lugar perfeito. Ele vai julgar a todos. E graças a Deus, que você, que eu e tantos outros que ainda serão chamados na plenitude do tempo. Por isso eu convoco vocês a fazer parte da grande comissão. Evangelize com amor, buscando resgatar o outro, buscando tirar ele do pecado, dos agrilhões que estão prendendo-os. E cabe a você, cabe a mim fazer isto. Cientes de que o Evangelho, ele não é para os poderosos, não. É para você mesmo, pequenino. Você que às vezes toma conta da portaria da igreja. Você que às vezes é responsável pela zeladoria da igreja. Eu não estou falando de presbíteros, de diáconos, de pastores, não, eu estou falando de você. Você que lida com as coisas mais simples. Ver aquele banco um pouco empoeirado e você com seu coração voltado para Deus, para prestar um serviço a Deus, você vai lá e limpa. E quando pessoas chegam, nem sabem que você fez aquilo e usufrui de algo que você fez. Mas você não fez para eles, você fez para Deus. Eles é a consequência do seu amor para Deus. Então essas ações, essas obras feitas, são tesouros que a traça não irá corroer. Mas Cristo, na sua infinita misericórdia, está atento a tudo isso. Está atento até mesmo ao fio de cabelo da sua cabeça. Contados já estão. Então que essa palavra chegue ao seu coração, lhe anime para você continuar na brecha, continuar firme e levando a palavra de Deus aos confins da terra, para que Cristo volte imediatamente. Ou ele nos chame para a honra e glória dele. Em acontecendo uma coisa ou acontecendo outra, nós estaremos com ele, para a honra e glória de um Deus que pode todas as coisas. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos traz paz, tranquilidade e nos revigora. Nós temos ciência de quem nós somos. Somos esses pequeninos, ao qual a palavra foi passada, revelada por Cristo Jesus a cada um de nós. E que nem os poderosos, nem nações poderosas entendem esta palavra. Mas você entende, você compreende
e você vive alegria e paz, mesmo diante das dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e meus amigos, até a próxima, se assim Deus permitir.